Olá, querido. O tema deste estudo, basicamente, é a humildade que caracteriza a vida das pessoas sábias. No livro dos Provérbios, já o dissemos várias vezes, uma pessoa sábia é aquela que vive em comunhão diária com Jesus, a fonte da verdadeira sabedoria. No entanto, antes de continuar, devemos dizer que o capítulo 30 de Provérbios, que será objeto deste estudo, não foi escrito por Salomão. É um apêndice escrito por alguém que leva o nome de Agur, filho de Jaque. Agur significa literalmente coletor, mas com esse simples dado não se pode identificar a este homem. Menciona-se a Itiel e Ucal como dois de seus discípulos, porém nada mais. Bom, na primeira parte, entre os versos 1 a 3, Provérbios 30, achamos o seguinte. Ditados de Agur, filho de Jaque, este homem declarou a Itiel e a Ucal: sou mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Depois de ler estas palavras, uma coisa podemos afirmar com toda certeza, e é que Agur tinha uma ideia correta da sua necessidade do Deus da sabedoria. A este dom de reconhecer e buscar, a Bíblia chama de humildade. Humildade é reconhecer que tudo que você é ou você tem, vem das mãos de Deus. Naturalmente, este reconhecimento levará você a buscar a Deus todos os dias. O orgulhoso acha que pode tudo sozinho. O humilde acha que pode tudo, porém, em Cristo Jesus. Você já percebeu que a tendência geral das pessoas é acharem que são melhores do que os outros? E sentem-se mal ao descobrirem que os outros não as veem como elas se veem. Então se sentem frustradas e amarguradas. Com Agur as coisas serão diferentes. Ele reconhece que precisa aprender de Deus. Sou o mais tolo dos homens, diz. Não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. E somente quando alguém reconhece o seu desconhecimento é que está em condições de aprender. O mundo, no entanto, está cheio de pessoas que acham que sabem tudo. A sabedoria deste mundo enche o coração de orgulho e não resta espaço para Deus. Então a pessoa se torna tola, insensata e caminha pela vida como se ela fosse o seu próprio Deus. Vamos agora na segunda parte. Já dissemos que reconhecer a própria ignorância é o princípio da aprendizagem. Você sente a necessidade de procurar, e essa procura, pois, leva você a Deus. Olha o que diz Agur nos versos 3 a 6. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome de seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Me impressionam as palavras deste homem. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Se você deseja ser ou ter um conceito claro das coisas, é evidente que precisa buscar as palavras puras desse Deus puro. E essa verdade pura que você coloca no seu coração será como uma espécie de escudo contra a mentira disfarçada de verdade que bombardeia você de todos os lados neste mundo no qual vivemos. Querido, a universidade pode te dar conhecimento, mas unicamente Deus pode transformar esse conhecimento em algo digno e proveitoso. Se nós, seres humanos, procurássemos sabedoria com a mesma fome com que procuramos conhecimento, o mundo seria diferente. Mas nenhuma
nenhum curso de pós-graduação poderá te ensinar sabedoria. Isso você somente pode achar no temor de Deus, ou seja, a sós com Jesus. E aqui tem outro pensamento. A humildade levará você a reconhecer a Deus como o Criador de tudo que existe. Quando Agur levantava os olhos para o céu, com humildade se perguntava: quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome de seu filho? Evidentemente esta é uma referência ao pai e ao filho. Somente pessoas humildes estão em condições de reconhecer a Deus como o Criador de tudo. E agora vamos para a terceira parte deste estudo. Veremos aqui a única oração que se acha registrada no livro de Provérbios. Está entre os versos 7 ao 9. Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem proeza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, demonstrando assim, desonrando assim o nome de meu Deus. Você percebe que o autor deste provérbio teme que a vaidade se apodere do seu coração? A versão que eu li diz falsidade. A maioria das versões usa a palavra vaidade. A vaidade é a necessidade de envolver o que uma pessoa é sob uma capa deslumbrante de algo que não existe. Portanto, acaba sendo uma mentira, uma falsidade. A pessoa vaidosa se engana a si mesma e aos outros. Não percebe que não tem nada daquilo que acha que tem. Vive uma mentira. A palavra vaidade vem do latim vanitas, que significa vão, vazio, oco, falto de realidade, substância, sem solidez. Vaidade é um adjetivo vinculado àquilo que é insubstancial, arrogante, presunçoso e vazio. A pessoa vaidosa tem um conceito muito exagerado das suas próprias habilidades ou da atração que porventura pode exercer nas outras pessoas. É uma espécie de endeusamento, uma expressão exagerada da soberbia. Quanto mais longe você se encontrar de Deus, mais problemas terá com a vaidade. Somente em Cristo você poderá ter uma ideia correta de quem é você. E somente então a opinião das outras pessoas deixará de ser motivação para aquilo que você faz ou deixa de fazer. Porém, além disso, deste assunto da vaidade, tem outro assunto na oração de Agur. Ele diz: não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Agur sabia muito bem quem ele era. Já dissemos que é privilégio de pessoas sábias saber quem são realmente e se aceitarem a si mesmas do jeito que são. Pois Agur sabia que ele tinha lutas interiores. Era consciente das suas fraquezas, sabia a sua tendência natural do coração dele de esquecer a Deus quando as coisas lhe iam bem. Então, pede a Deus para lhe dar apenas o necessário, para ele nunca esquecer a sua dependência do Pai. Que sabedoria deste homem! Na quarta parte deste estudo, falaremos dos soberbos. Os soberbos geralmente não têm uma ideia correta de quem eles são. A vaidade e a mentira embasam a sua visão e eles se veem como gigantes e veem aos outros como langostas. Eles são os grandes, eles valem muito, eles sabem tudo. Agur diz algumas coisas com relação aos soberbos. A primeira delas é que eles não respeitam os ensinamentos de seus pais. Sabe que eu conheci um jovem que de criança, lá na igreja, ele ia na igreja levado pelos pais, mas na universidade encheu sua cabeça de tantas teorias, que agora jovem caçoava da fé dos pais, e dizia que aquela era uma etapa superada da sua vida. E desse modo, ele estava provando o que Agur diz: tem gente tola, soberbia, que caçoa dos pais.
Acha que simplesmente porque possui um título doutoral já sabe tudo. Agur é muito duro contra aqueles que não respeitam o que aprenderam dos seus pais. Diz em Provérbios 30, 17 o seguinte: os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Talvez nem os corvos, nem os filhos dos abutres venham literalmente a machucar o soberbio, mas as circunstâncias da vida, às quais a soberbia os conduz, serão mais cruéis que os próprios corvos e os abutres. Mudando de tema, outra característica dos soberbios é que eles acham que são santos demais e acham que têm o direito de apontar o pecado de todo mundo. O verso 12 diz: os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Sabe que somente Jesus pode purificar a alma de verdade, e o resultado dessa purificação será uma mudança de comportamento. Mas tem gente que não conhece a Jesus, e então traz dor e sofrimento à igreja sob o pretexto de estar preocupada com o reavivamento e a reforma. Sabe que o orgulho espiritual é mais prejudicial e perigoso que qualquer outro tipo de orgulho. Uma característica mais que Agur apresenta com relação ao soberbo é a altivez. Os versos 13 e 14 dizem: os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. O orgulhoso é aquele que olha as pessoas de cima para baixo, mas o altivo é aquele que, além de levar a menos as pessoas, deseja que todos façam as coisas como ele acha que devem ser feitas. E usa a força. Suas mandíbulas, diz Agur, estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. Chegamos agora no fim deste estudo. Agur é um profundo conhecedor da natureza e também do comportamento humano. E reconhece que ele não tem condições de entender muitos aparentes mistérios. E nem por isso deixa de ser humilde e de confiar em Deus. Tem gente que acha que se entendesse tudo, passaria a confiar mais em Deus. Por isso, isso não é verdade. A fé, a verdadeira fé, te leva a aceitar sem entender. Eu sempre costumo dizer que se você entende todas as circunstâncias da vida, não está exercendo fé, apenas está tirando conclusões lógicas. Fé é aceitar mesmo sem entender. Mas a verdade é que a observação da natureza fazia de Agur um homem de fé. Ele diz nos versos 18 e 19 o seguinte: há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Observa que 2 destas coisas que Agur não entende pertencem à natureza. As outras 2 têm que ver com o ser humano. E todas são um mistério. Agora, eu não vou comentar cada detalhe das ilustrações que Agur apresenta. Este não é o objetivo. A lição que precisamos tirar disto é que a atitude das pessoas sábias é sempre uma atitude de observação. O cristão sábio está sempre atento aos eventos, às circunstâncias. Não sai correndo tentando explicar tudo, não. Tem muitas coisas na Bíblia que, por mais que tentemos entendê-las, não conseguiremos. Porém, esse não deve ser motivo também para permanecer na inércia e na mediocridade e na ignorância. Também não deve tornar-se tão importante ao ponto de tirar-nos o sono e fazer-nos perder a fé. Cristianismo, torno a repetir, não é entender tudo, mas confiar em Deus. Isto não significa que você não precise observar, estudar e pensar. Deus deseja que você exercite as suas faculdades mentais. Porém,
também quer que você desenvolva as suas faculdades espirituais para aprender a confiar incondicionalmente em Deus. E se você neste momento está passando por um momento difícil, é agora que você tem que ajoelhar-se e dizer: Senhor, não entendo, mas sei que Tu estás aí. Não compreendo o que passa, mas sei que Tu não me abandonaste. E você vai sentir a mão poderosa de Deus tocando tua vida. Que Deus te abençoe.